E aí, galerinha do YouTube, beleza? É só isso mesmo? Vai falar? Que bosta! Caramba. Tá. Antes da gente começar a falar no próximo vídeo, no nosso próximo tema, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais e é isso aí. E roda a vinheta. Tá vendo? Que bosta! Pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre São Bento. Pra gente começar, São Bento nasceu... No ano de 480 em Núrcia. Eita, caraca! O cara ia ajudando, amém, Senhor. Obrigado, São Bento. São Bento, ele morava em Núrcia, na Itália, e ele foi enviado pelos seus pais muito pequeno, quando ele ainda era uma criança, para estudar em Roma. Ele vinha de uma família muito rica, e os pais deles mandaram ele para Roma para ele ter um estudo de melhor qualidade. São Bento ficou 7 anos em Roma estudando, só que aquele ambiente não agradava muito São Bento. Ele começou a ficar incomodado com a corrupção que tinha lá, com a promiscuidade. Era um lugar funk, tinha muito corintiano, tinha lá, era Baile de favela. Tinha baile de favela, tinha muita música sertaneja, só não tinha rock, onde os princípios cristãos a qual ele acreditava e ele seguia, desde aquela época já, não agradava o coração dele. Então ele resolve ir embora de Roma, e ele se dirige para uma outra região um pouco mais isolada da Itália, onde ele encontra um monge. Quando São Bento sai de Roma, ele vai para uma região chamada Subiaco, na Itália. Lá ele conhece na verdade lá ele conhece um monge, São Romano. E ele começa a conversar com esse São Romano, e ele descobre que São Romano era monge, e esse monge começa a ensinar a vida monástica lá para São Bento. E ele fica 3 anos com esse monge, e depois desses 3 anos, São Bento decide se retirar ainda mais, e daí ele vai viver numa caverna isolada, e lá ele pode viver mais intensamente as suas orações, a contemplação ali de tudo aquilo que Deus queria para a vida dele, de tudo que era Deus. Então ele começa a viver aquela meditação isolado ali naquela gruta. Ele foi para uma gruta e ele foi viver essa vida de solidão e silêncio dentro dessa gruta. São Romano, ele trazia comida para São Bento. Essa gruta era tão isolada que ele não conseguia nem entrar. Ele descia a comida por um baldinho, por uma cestinha numa corda, e até lá embaixo São Bento podia ali se alimentar. E certo dia, alguns caçadores daquela região perceberam que tinha alguma coisa ali, um barulho, alguma coisa acontecendo, e eles foram lá ver. Eles acharam que era algum animal que tinha caído dentro da gruta, e eles encontram São Bento. E depois desse encontro, eles começaram a conversar, a tentar descobrir quem era ele, e São Bento começou a pregar ali para eles. E essas pessoas as pessoas daquela região começavam a ir até essa gruta para ouvir o que São Bento tinha a dizer. Eles querendo ouvir um pouco mais sobre Deus, as reflexões sobre que São Bento tinha para fazer, começaram a segui-lo ali, se tornaram discípulos de São Bento, que pregava para eles ali naquela região. Depois de um tempo, depois de 3 anos que São Bento fica nessa gruta, ele sai de lá, e junto com aqueles discípulos que estavam ali seguindo ele já há algum tempo, ele funda 12 mosteiros. Quando São Bento funda esses 12 mosteiros, ele começa a fazer algo que mudou um pouco da história da vida dos monges. Ele começa a escrever a regra de São Bento. São Bento começa a escrever a regra de São Bento. Uma regra... Para São Bento, a regra de São Bento chamava só regra. De como os monges deveriam se comportar, de como deveria ser a vida monástica. E essa regra ela foi tão profunda e tão completa, que todos os mosteiros de São Bento seguiam essa regra, e os outros mosteiros começaram a olhar para a regra de São Bento e começaram a adotá-la. Até que num determinado momento, todos os mosteiros seguiam a regra de São Bento. Talvez uma das coisas que você com certeza já ouviu falar de São Bento é da medalha.
E de onde surgiu a medalha? Quem descobriu? Como que ele fez ela? A história conta que, por volta do século XII ou século XIV, as pessoas estavam investigando ali numa região de onde ficavam um dos mosteiros de São Bento, algumas mulheres acusadas de bruxaria. E no meio da investigação, elas disseram que elas nunca tinham conseguido fazer nada contra aquele mosteiro, porque nas paredes daquele mosteiro tinha uma cruz. E aí as pessoas que estavam investigando ficaram curiosas, foram até o mosteiro e descobriram que na parede do mosteiro tinha algumas cruzes desenhadas com algumas letras, algumas siglas ali que eles não conseguiram decifrar. E eles ficaram muito curiosos. E eles foram até a biblioteca desse mosteiro e encontraram alguns livros que foram as chaves para eles descobrirem o que significava. Então, pessoal, essa aqui é a medalha de São Bento. Ela é um sinal de fé, né? A igreja considera ela como um sacramental, é um sinal visível da nossa fé. Porém, a medalha de São Bento por si só não produz efeito nenhum. Não adianta só pendurar ela no pescoço ou usar ela e não acreditar e não seguir os seus mandamentos. E agora eu vou explicar para vocês o que significa cada uma das coisas que tem gravadas na medalha. No centro da medalha tem São Bento, na sua mão esquerda ele está segurando o livro de regras e na sua mão direita a cruz de Nosso Senhor Jesus. Do outro lado da medalha, vocês conseguem ver aí, conforme está passando no vídeo, as iniciais que foram encontradas lá na parede do mosteiro. E cada uma dessas letras representa uma parte da oração de São Bento. É que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me ofereça coisas vãs, é mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento, ele é um dos grandes santos, ele é muito importante para a nossa igreja e ele conseguiu isso, né? Ele chegou a esse ponto de uma forma que muitas vezes talvez a gente não consiga compreender, né? Porque ele se isolou, ele ficou sozinho muito tempo, né? Então como que ele evangelizava, como ele servia, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre esse servir e como Deus nos chama. E Deus chama São Bento a ficar no silêncio. E através daquela profunda intimidade que ele tinha com Deus, que vinha através da oração. São Bento ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos prazeres da vida que ele poderia, como um adolescente que vivia em Roma, no meio de toda aquela bagunça, ele prefere sair e viver isolado. E ele encontrou na oração e no trabalho, né, os monges lá que não entendiam toda a regra, toda a disciplina. São Bento ele era muito rígido. Ele entendia que para você amar a Deus, para você estar próximo a Deus, você precisa ser disciplinado, né? As coisas não são fáceis. Tem até um fato curioso que dizem que para você entrar na vida monástica, para você se tornar um monge, né, a regra de São Bento diz não deve ser facilitado esse acesso, né? Então, às vezes, isso está na regra. Às vezes demoram para responder, demora até você discernir se essa realmente é a sua vocação, né? São Bento pede para que seja um processo difícil, para você ter certeza de que é aquilo que você quer. Então ele nos mostra que através da disciplina, de se dedicar completamente a Deus. Quando ele abre mão de tudo e vai viver na gruta, não é porque ele queria só ficar isolado, é porque ele queria que naquele momento tudo que ele pensasse, tudo que ele fizesse, fosse só para Deus. Ele não tinha mais nada para fazer a não ser amar a Deus e encontrar essa intimidade dentro da oração. Então é isso aí, galera. Por hoje o vídeo é esse, né? É o que teve para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.